Cuidado, Brasil, querem proibir que nós possamos falar contra a China comunista. Nós vamos ver no vídeo de hoje as perseguições que já estão em andamento no Brasil, com amplo apoio da imprensa, para impedir o discurso conservador no que se refere a combater a China comunista. Este vídeo não é contra a China enquanto país, não é contra os chineses, é contra uma China que está dominada por um partido e esse partido é o comunista. Essa mesma China que tenta oprimir Hong Kong. E nós veremos aqui uma mega manifestação que houve em Hong Kong nesses dias atrás, exatamente contra a China comunista. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Este canal tem se dedicado a denunciar e a explicitar essa manobra de guerra psicológica que está em curso em todo o mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo. Aqui na descrição desse vídeo há um link, há um botão para você poder se inscrever e do lado dele um sino para que você receba no seu e-mail os avisos das próximas publicações. Essa inscrição é uma reação daqueles que estão inconformes e que querem fazer algo em função, em defesa do nosso Brasil e da nossa civilização. E aqui em cima nós vamos colocar também o link para o grupo Articulação Brasil. Entre nesse link para você saber como pode colaborar com esse canal e quais os benefícios que esse canal dará em retribuição. Vamos ver agora uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, que alguns estão chamando de Foice de São Paulo, por causa da foice, o martelo, que era o símbolo do comunismo. Algumas pessoas, inclusive, nos perguntaram por que nós citamos matérias que são publicadas nessas mídias, hoje tão esquerdistas. É porque ninguém vai poder acusar esse canal, em nenhum momento, de não estar se baseando em artigos que são públicos, de conhecimento de todos, e de órgãos de imprensa que não tem nenhuma simpatia com o movimento conservador. Ou seja, aquilo que lá está dito é a própria esquerda que está dizendo. E, portanto, a esquerda não vai poder acusar aquilo de não ser verdadeiro. Ou não vai poder, pelo menos, acusar de que nós estamos nos baseando em notícias de sites muito secundários. Todas essas notícias que são aqui publicadas, elas são verificadas nos principais jornais do Brasil. De maneira que até hoje nunca aqui, nesses vídeos publicados, apareceu qualquer denúncia de que a informação colocada pública não fosse segura, ou fosse discutível, ou fosse fake news. Até o momento isso não ocorreu e nós procuramos manter isso exatamente assim. Vamos ver nesse momento a matéria, então, sobre a questão da perseguição que já está em curso, com amplo apoio da mídia ao pensamento conservador no Brasil. É uma matéria que trata da xenofobia e dos neonazistas, querendo dizer que todos aqueles que atacam a China comunista, pela atitude que ela tem feito, pela atitude em relação ao coronavírus, são no fundo xenófobos e são neonazistas. Nós vamos ver essa matéria. Está entrando no ar agora a matéria do UOL. A matéria de hoje, o dia 25 de maio, e diz ela: nazismo e xenofobia surfam na pandemia e denúncias triplicam na internet. Vejam que já o título busca mostrar aquilo que eles vão falar, que o nazismo e a xenofobia estão surfando na internet. E vejam, reparem bem, está aparecendo aqui o cartaz que eles usam para ilustrar essa matéria. SARS, origem China. Gripe aviária, origem China. Peste negra, origem China. Coronavírus, origem China. Quando a China será responsabilizada por esses vírus? Imagens divulgadas em redes sociais associa pandemia de coronavírus à China. Ao invés de responder qual dessas doenças não teve origem na China, o UOL diz que esse cartaz associa o coronavírus à China. Associa o coronavírus à China. Por acaso foi o local onde o vírus apareceu. Por acaso o cientista que denunciou a origem desse vírus foi preso por causa que colocava em risco o Partido Comunista da China. Por acaso a China escondeu isso do Ocidente durante muito tempo, a ponto do Congresso norte-americano estar iniciando uma investigação sobre a responsabilidade da China na crise do coronavírus. E não é só os Estados Unidos. São 116 países, nós podemos trazer isso aqui. Aliás, está no site do Instituto Plínio Correia de Oliveira essa matéria. 116 países que já pediram investigações autônomas em relação a essa responsabilidade da China sobre o coronavírus. Mas para o UOL, isso é um exemplo, e esse é o ponto principal, é um exemplo de nazismo e de xenofobia, porque é a leitura que a pessoa faz imediatamente
ao ver esse cartaz com o título do UOL. Vejam agora como continua a matéria. Grupos de extrema-direita, incluindo neonazistas, têm aproveitado a pandemia do coronavírus para intensificar sua atuação no Brasil. Pesquisadores que monitoram fóruns extremistas na internet já identificaram postagens de conteúdo preconceituoso e xenófobo relacionado à Covid-19. Bom, tendo aquele cartaz em cima, significa que associar a China ao coronavírus seria, na opinião do UOL, que colocou esse cartaz, um indício de, pelo menos, xenofobia. E, ao mesmo tempo, eles misturam com a questão neonazista. Vale a pena aqui lembrar que Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, foi um dos poucos líderes que combateu tanto o nazismo quanto o comunismo, quando esses dois sistemas estavam em seu auge. E, portanto, nós podemos, com tranquilidade de consciência, combater a China comunista ao mesmo tempo que combatemos a Alemanha nazista. Não é porque nós combatemos um totalitarismo que nós devemos cair em outro. Pelo contrário, nós devemos mostrar a similitude entre esses dois totalitarismos. Vamos então continuar a ver a matéria do UOL. Houve um aumento da xenofobia, principalmente contra os asiáticos, contra chineses, afirma o UOL, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares. Houve também um aumento de atividade neonazista. Segundo Tavares, essa atividade está relacionada a postagens em defesa da eugenia, busca por uma raça pura. A matéria então continua dizendo que extremistas buscam culpar outras nações pela Covid-19. O professor Odilon Caldeira Neto, da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, criou, com outros colegas, um projeto para acompanhar essa atividade, o monitor Covid-19 e a extrema-direita. Neonazistas vão dizer que há uma conspiração de judeus por trás do vírus. Outros grupos de extrema-direita vão dizer que isso é uma tentativa da China de desestabilizar o mundo. Ele aqui então coloca junto, inclusive no mesmo parágrafo, o neonazismo com aqueles que acham que a China tem um projeto para desestabilizar o mundo. Bom, todo mundo sabe que a China tem comprado empresas no mundo inteiro. E essas empresas não estão na mão da propriedade privada, elas estão na mão do Partido Comunista Chinês, que é um partido ideológico e, portanto, faz parte da livre manifestação da opinião aqueles que acusam a China comunista de ter um projeto ideológico e, por isso, comprar essas empresas. Mas a acusação é que quem fala contra a China comunista entra junto na questão do neonazismo, das teorias conspiratórias, como se contra a China não se pudesse falar. Entretanto, é possível fazer manifestação contra os Estados Unidos, em toda parte do mundo. É possível fazer manifestações, inclusive, contra o Brasil. Mas essas pessoas que hoje censuram os movimentos conservadores querem dizer que você não pode falar contra a China. Se você falar, você é um xenófobo e talvez seja um neonazista. Veja como continua a notícia. No subtítulo sobre pichações e representações chinesas no Brasil, porque naturalmente nós somos contra, mas logo depois ele diz, já em março, faixas com ofensas ao presidente chinês foram colocadas em frente à Embaixada da China em Brasília. O que se pode interpretar disso? Que o UOL não aceita, ou não acha normal, ou considera que esse exemplo que ele está citando faz parte do rol de xenofobia e de neonazismo, como se a China fosse a única embaixada contra a qual ninguém pode falar nada. Fazer faixas contra a Nova Zelândia, ele não está reclamando. Fazer faixa e movimentos, entre aspas, sociais, que são no fundo baderneiros, que não tem nada de social e nada de popular, eles vão na frente da embaixada americana, colocam as suas faixas, fazem a sua baderna e o UOL não diz que é xenofobia. Por quê? Porque há uma agenda ideológica no UOL e eles querem proteger a China, não a China enquanto país, não é os chineses enquanto raça, ou pelo menos enquanto nacionalidade, é a China enquanto submetida ao Partido Comunista. A mesma China que ameaça outros países, como Taiwan, e que agora faz uma repressão brutal dentro de Hong Kong. Ela impõe que a presidente de Hong Kong, que é alinhada, é colaboracionista com o regime comunista chinês, oponha uma repressão àquela população, ameaçando o acordo que foi feito com a Inglaterra, quando a Inglaterra devolveu Hong Kong à China. Naquele momento, a China se comprometeu a respeitar o sistema econômico e a liberdade de Hong Kong. Vejam essas imagens e essa notícia que nós recebemos hoje pela manhã.
A matéria é da imprensa de Hong Kong, Hong Kong Free Press, do dia 24 de maio de 2020. A polícia atira gás lacrimogêneo e faz 180 prisões, enquanto os habitantes de Hong Kong realizavam uma manifestação contra a Lei de Segurança Nacional. Essa é a situação de Hong Kong. Vamos ver agora as imagens que estão aparecendo aqui na tela. Essas imagens estão nesse mesmo site que nós já citamos, de uma agência de notícias de Hong Kong. Mesmo durante a pandemia, mesmo arriscando a vida, essas pessoas foram protestar contra o regime comunista. E algumas delas ficaram gravemente feridas, como mostra essa última imagem. Bom, essa situação é a realidade da China. Mesmo dentro da China, que persegue a igreja, que eles chamam de igreja clandestina, é uma igreja católica submissa ao Vaticano, e o governo comunista não aceita. Esse governo comunista que agora está fazendo uma Bíblia, uma Sagrada Escritura, com partes censuradas, as partes que colocam em risco o governo chinês, esse mesmo governo que, portanto, persegue a liberdade religiosa e que agora também persegue Hong Kong, tem uma proteção da imprensa brasileira. Contra esse governo, que é um governo comunista, a imprensa acusa os seus opositores de serem xenófobos, se não de serem neonazistas. Se nós não começarmos a nos unir para fazer frente a isso, para poder denunciar esse processo, nós não poderemos reclamar quando essas mesmas liberdades que são negadas a eles foram negadas a nós. Aliás, aqui no Brasil, por causa da ideologia de gênero, já há claramente pessoas pedindo a censura da Sagrada Escritura, ou mesmo a prisão daqueles que repetem aquilo que diz a Sagrada Escritura, a Bíblia, contra o homossexualismo. Há trechos na Sagrada Escritura que são muito puxados para aqueles que hoje acham que o homossexualismo não pode mais ser considerado nem sequer um pecado. A igreja na China sofre a mesma perseguição. E nós, se nós não começarmos a tomar providência contra isso, nós seremos vítimas do mesmo processo, que essa sim é uma discriminação. É uma discriminação contra os cristãos, contra os católicos, contra todos aqueles que defendem a moral como ela sempre foi. Uma moral imutável porque tem em Deus o seu autor. E esse vídeo é, portanto, uma primeira denúncia contra esse artigo. Nós precisamos da sua ajuda. Colabore com esse canal. Novamente eu peço, aqui em cima está o link para você poder colaborar com o canal e ao mesmo tempo receber benefícios exclusivos. Compartilhe esse vídeo entre seus amigos, vá no UOL nessa matéria depois, deixe os seus comentários, mostre que aquilo que o UOL está fazendo no fundo é uma perseguição aos conservadores e uma defesa de um regime tirânico, que não é a China livre, que não é a China anterior ao comunismo, mas é de uma China subjugada, dominada por um partido comunista, por uma ideologia falsa que escravizou os homens e levou à morte 100 milhões de pessoas. Ser contra aquilo não é ser xenófobo, pelo contrário, é defender a China verdadeira, é defender o chinês que está lá sendo escravo de um Estado que quer dominar não apenas a China, mas que através da sua estratégia de ação, da sua riqueza que foi dada pelo Ocidente, que levou para lá as empresas, está querendo se aproveitar também de uma pandemia. E agora, inclusive, com a cumplicidade de sites do Brasil, de sites de esquerda, de jornais de esquerda do mundo inteiro, com esse regime totalitário da China comunista. Eles que dizem combater o totalitarismo, que dizem combater o nazismo, eles são cúmplices desse totalitarismo. Porque essa opinião que a pessoa tem contra a China, ela é uma opinião baseada em fatos, e esses fatos são reais. Esses jornais, eles adulteram a verdade, e eles perseguem essas opiniões, querendo levar a pessoa a não ter nem sequer mais a liberdade de pensamento, o direito, ou quem sabe, pelo menos a coragem de se manifestar contra o regime que ameaça o mundo inteiro. E é por isso que 116 países estão pedindo uma investigação independente sobre como a China enfrentou o coronavírus, ao contrário do que pensa o UOL e a Folha de São Paulo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum desses lances que aqui a todo momento aparecem. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!